Deus abençoe você, amado filho, amada filha. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo de Deus quer levantar você, quer vir trazendo esperança ao seu coração. Às vezes, sabe, os problemas vão roubando a esperança dos nossos olhos, vão roubando a motivação dos nossos sentimentos. O inimigo trabalha para te prostrar, para te jogar para baixo. Talvez você está assistindo a Canção Nova e pensando: ai, nada dá certo na minha vida, eu sou um perdedor, perdi aquela oportunidade, é tudo culpa minha. Ei, você mesmo, não escuta a voz do medo, não escuta a voz do inimigo, escuta a voz de Deus que te ama, que hoje quer falar ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre a cura das feridas do passado. O Deus que quer nos curar, nos colocar no caminho certo, nos fazer progredir e nos fazer alcançar tudo aquilo que seu coração de pai, seu coração bondoso sonhou para nós. Mas para isso nós vamos começar cantando, entregando o nosso coração a Deus. Ó Pai, dá-me um puro coração e renova teu Espírito em mim. Ó Pai, dá-me um puro coração e renova teu Espírito em mim. Não me deixes ir para longe de ti, conserva teu Espírito em mim, restaura em mim o amor e a salvação, e renova teu Espírito em mim. Não me deixes ir para longe de ti, renova o teu Espírito em mim, restaura em mim o amor e a salvação, e renova teu Espírito em mim. Não me deixes ir para longe de ti, conserva teu Espírito em mim, restaura em mim o amor e a salvação, e renova teu Espírito em mim, renova teu Espírito em mim, e renova teu Espírito em mim. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, nos convencendo que nós precisamos de cura, nos mostrando as áreas fragilizadas, nos dando coragem de tocar nas dores e ofertar tudo isso a Ti, que nos ama, que acredita em nós, que não nos condena, mas que quer nos levantar, nos curar, nos dar uma nova vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus, começando para ser feliz. Linda canção, Samuel, tudo a ver com Obrigado. o tema. Você está emagrecendo ou é impressão minha? Bem pouquinho de leve, né? Quaresma a gente faz uns propósitos, Parabéns, né? Parabéns, rapaz. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que esse meu blazer encolheu. Ah, o senhor que tá ficando mais forte. Obrigado. Tá indo na academia. Isso é um consolé. Deveria estar indo. E aí, grande Cleuber? Padre, sua bênção. Por que você cortou tanto o cabelo assim, né, Samuel? Isso aí. Eu já falei isso pra ele. Não, você é um cara elegante de qualquer forma. Sim. Mas você cortou demais o cabelo aí. Então, mas eu acho que passou um pouco... Ele tá penando, ponto, penou tudo assim. Tem que ir lá no vermelhinho, no Ricardo. Verdade, Tem que ir lá no Ricardo cortar o cabelo. Rosa. Deus abençoe, Ricardo, nosso amigo. Corta o cabelo Ele do Samuel, que me indicou o Ricardo agora não vai mais. Ricardo Rosa, não tem que ir lá, o Ricardo Rosa é top. Eu mudei, aí ficou meio... Ficou muito longe, não, ele mudou, tá longe mesmo. Ele tá morando quase em Cruzeiro, pô. Minha nossa verdade. senhora. Mas eu vou lá, pode deixar. Você tá bem, meu irmão? Tô ótimo, graças a Deus. Como é que foi seu dia? Meu dia foi bem produtivo. É? Mas muito produtivo. Lá na gravadora Canção Nova?
Não, fiz a maioria lá em casa, aí a gente entra no final da tarde, Sim. entra na gravadora, depois vem pra cá. Os dois trabalham como produtores musicais na gravadora Canção Nova e trabalham também produzindo outros artistas, né, outros cantores cristãos, né? Fica a dica, se você quiser produzir também, eles trabalham com isso, né? São muito bons. Quero aproveitar também. Fale, grande Samuca. E se você quiser me levar na sua paróquia para um show, Leva, para uma noite oracional, e também uma modalidade nova, né? Esse ano eu vou estar saindo também fazendo workshops em várias paróquias, Que em legal. ministério de música. Então, talvez você precise acertar alguma coisa no seu ministério, na sua paróquia. Estou à disposição. Só entrar em contato comigo lá no Instagram para você me levar na sua cidade. Qual que é o Instagram, para o pessoal lembrar? O Instagram é Samuel Ferreira Music. Samuel Ferreira Music. Music, Music. poderoso. In English, Father. Cleuber Neves. Com K. Com K, do Instagram também. Muito bom. Meus amigos aqui sempre nos ajudando, e a gente também torce muito por eles, que Deus os abençoe, né? Como todos aqueles que trabalham conosco, a gente fica feliz que os nossos irmãos cada vez mais cresçam, progridam e evangelizem. Esses dois são evangelizadores, como todos os missionários aqui da Canção Nova. Quero acolher também a Amanda, que está hoje na nossa produção, também a Maiara. Maiara, que está na direção. Deus abençoe, Maiara. O nosso diretor Getúlio está de férias, merecidas, né, Getúlio? Deus abençoe você, trabalhou bastante. Tem que ir de férias lá em Minas Gerais, deve estar comendo muito queijo. Ô, terra boa, Minas Gerais. Demais, né? Olha, toda vez que eu vou para Minas, eu volto assim com a balança. Eu não sei o que acontece na balança depois, quando Verdade. eu volto. Minas. O mineiro Sou ali. suspeita a falar de Minas Gerais. Lá se come muito queijo no norte de Minas também? Come. É? Qual a comida típica lá da região, da sua família? Lá é pequi, feijão. Lá é meio Feijão Goiás também, né? Perto. Não, lá é meio Bahia, não é? Feijão tropeiro. É, lá mais próximo da Bahia, mas fica Bahia. no... O cinturão pega de Goiás até Montes Claros, que é o É que Cerrado, Minas né? é enorme, Isso. né? Minas é um país Por isso, quase. por isso que a culinária lá em Goiás é bem parecida. Montes Pequi é Claros. goiano, né, Isso. geralmente, né? Aí E é lá- frango com quiabo, doce de leite, Tropeiro também, feijão tropeiro? feijão tropeiro, Uau, preciso na casa, preciso na casa da sua família. carne de sol, só que é feito com carne de primeira, né? Então, Uau, meu Deus do céu. Eu preciso. Getúlio é do Espírito Santo. Obrigado. É do Espírito Santo, verdade, terra da minha esposa. Obrigado, Amanda. Que vexame em público eu estou passando aqui. Eu mandando um abraço pro diretor Getúlio, que está em Minas, mas agora ela me avisou, a produtora, perdão, que é do Espírito Santo. Mas de qualquer forma, fica o elogio a Minas Isso, Gerais exatamente. e aos capixabas. Faz divisa com Minas. Faz também. divisa com Minas, rapaz. Até Olha, pedi também, Amanda, eu tenho que te pagar uma pizza depois. Você me salvou do vexame público. até pedir também orações pro pessoal de Minas. Sim, muito Devido bem às lembrado, chuvas, né? né? Ubá, Juiz de Fora, toda a Fora, região ali, né? exatamente. Que Deus fortaleça ali. Muitas pessoas perderam a vida. Nossa solidariedade, né? Nossa oração para com você aí dessa região. Gente, vamos lá. A gente gosta de começar o programa assim para cima, né? Brincando, porque muita gente chega do trabalho cansado, né? Então a gente sempre gosta aqui de falar um pouco do dia a dia, mas vamos lá, entrar naquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Abra aí a sua Bíblia, Salmo 47, versículo 147, versículo 3. Em algumas traduções é 146. Então, se você não estiver encontrando, é porque são traduções diferentes. Alguns traduziram da Vulgata, que é a versão latina traduzida por São Jerônimo no século IV, e outros pegaram a Bíblia dos 70, que é chamada Septuaginta, que é a Bíblia em grega, que foi cunhada em Alexandria, né, antes de Cristo ainda, e outros pegam o original do hebraico. Então, há diferenças nos números, mas os salmos são os mesmos, né? O salmo é o mesmo. Salmo 147, versículo 3. É uma afirmação muito bonita. Diz assim: Deus cura o coração atribulado. Deus cura o coração atribulado e sara as suas feridas. Sabe, e é interessante que o verbo curar aqui no original do hebraico era o verbo irborros, né? Que poderia ser traduzido como enfaixar. Isso era a imagem, era o verbo usado para o médico, né? O médico que tocava a ferida, que não evitava a ferida. Porque hoje nós temos alguns procedimentos aí que poupam um pouco, né, os irmãos da área da medicina de certas coisas. Mas antigamente, o médico tratava colocando a mão na ferida. E hoje, muitas vezes, dependendo do caso, ele tem que colocar, né? A cirurgia, tantas outras coisas, mas hoje um pouco menos que naquela época bíblica. Então, o Salmo está dizendo, ele cura, ele enfaixa a ferida, ele cura as nossas feridas, ele enfaixa, ele põe a mão. Ou seja, Deus não se enoja, não tem nojo da nossa miséria. Ele não foge da nossa
podridão, desculpa o termo, né? Daquilo que a gente tem de ruim, de ferido, de machucado, não. Ele enfaixa, ele toca, ele coloca a mão. Por quê? Porque Deus, para nos curar, Ele não tem medo de entrar na nossa realidade. Tanto que Santo Irineu de Leão, lá no século III, no seu tratado contra as heresias, ele dizia, explicando a encarnação de Jesus, que naquela época existia uma heresia que negava a encarnação, que Jesus se encarnou, né? Então Santo Irineu de Leão dizia, o Senhor se encarnou sim, Ele se tornou carne, Ele nasceu no meio de nós, Deus se fez homem. Por quê? Explicava Santo Irineu. Aquilo que não é assumido, não pode ser redimido. Então Jesus se tornou um de nós, Ele entrou na nossa bagunça humana, Ele entrou no tempo, o eterno entrou no tempo, o todo entrou no fragmento, né? Para nos curar de dentro para fora. E Deus não tem vergonha de você, porque você tem fraquezas, porque você tem pecados, porque você tem feridas. Não, Ele entra na sua vida, Ele assume-nos para nos redimir. Então Santo Irineu dizia assim, Ele se encarnou, e Ele se encarna na nossa vida, e Ele enfaixa, Ele coloca a mão, Ele cura. Mais uma vez eu digo, talvez você esteja caído, né, em tantos pecados, ou fez coisas vergonhosas. Não está certo, o errado é errado, o pecado é pecado. Mas Deus é um pai que ama você, e Ele vai no inferno te buscar. Eu estou usando uma metáfora, claro, não estou falando de inferno, estado pós-morte, eu estou falando no inferno existencial, né, na vida. Você que está nessa depressão, nessa cama, você que está doente, você que está sem dormir há dias, você que perdeu essa criança, você que está na cadeia, você que descobriu uma traição ou que está traindo, Deus hoje está indo até você. Deus hoje entra na sua realidade porque Ele te ama. E Ele quer curar você das suas feridas. Essa é a boa nova. Deus entra na nossa bagunça com a encarnação, em outras palavras, disse Santo Irineu de Leão, doutor da igreja, para nos redimir de dentro para fora. E olha, eu vou dizer para você, talvez você carrega uma memória que ainda dói, da sua infância, de coisas que você viveu com seu pai, com a sua mãe, de abusos que você sofreu. Talvez aquela palavra que o seu marido disse quando ele te abandonou ainda corta dentro de você. Talvez você se sinta hoje, filho, filha, um fracassado, uma fracassada. Ai, padre, eu não consegui casar, padre, eu não consegui pagar minha conta, padre, minha irmã conseguiu, eu não consegui. A gente vai se comparando, se diminuindo, né? Deus está olhando a você, você lidando com essa perda que continua sangrando interiormente, com esse vazio do abandono, um pecado antigo que te traz vergonha. Deus, Ele hoje está falando com você, é você mesmo, sabe? E Ele está curando as feridas do passado, e Ele não está apagando a sua história, porque muita gente acha que curar é esquecer. Não, a gente nunca esquece, mas lembra sem doer. Deus não apaga a história, Ele transforma a história, Ele transfigura a sua história. Raramente você vai se esquecer do que você viveu, ou se esquecer do que te fez sofrer, mas você vai lembrar sem doer. O que é o sinal de uma ferida emocional aberta? Você lembra e revive a dor. Abre ali a caixa de Pandora, usando a metáfora da mitologia grega, né? E toda aquela dor vem de volta, é como o estresse pós-traumático, né? O assalto aconteceu há 1 ano, mas toda tarde, quando a pessoa vê uma pessoa parecida com o sequestrador chegando, ela revive a dor do sequestro e entra em pânico, e não respira e acha que vai morrer, né? Então, Deus, Ele entra na nossa história para transformar a nossa história. E é bonito que lá em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, Deus diz: não é preciso ter saudade das coisas do passado. Em outras traduções, não vos lembreis das coisas do passado. Eis que eu estou fazendo coisas novas, que já estão surgindo agora. Deus, Ele pega o nosso lixo, sabe? A nossa sujeira, o nosso pecado, e Ele faz uma obra-prima a partir do nosso nada. O seu pior momento não é o seu fim, é
o começo da obra de Deus. Deus, quando Ele quer fazer uma grande obra numa pessoa, Ele permite primeiro que essa pessoa fique em pedaços. Talvez hoje você está em pedaços, por essa dor que você sente, por essa ansiedade, por esse medo, por essa dor na alma, que talvez você nem consiga explicar, mas Deus, Ele está fazendo uma obra nova, e Ele usa justamente a nossa ferida. Você lembra que lá em João capítulo 20, versículos 26 e 27, não precisa ler, só estou citando. Quando Jesus aparece pela segunda vez ali aos discípulos reunidos, e Ele encontra Tomé, que tinha dito, Tomé não estava na primeira aparição do ressuscitado, né? Ele disse: eu não vou acreditar se eu não ver as chagas e se eu não colocar os dedos nas chagas. Jesus caminha até Tomé, aparece a segunda vez, caminha até Tomé e diz: coloca o teu dedo aqui. E veja bem, a chaga de Jesus era sinal da derrota, tá? Ser crucificado, ser pendurado no madeiro, segundo a lei de Moisés, era sinal de maldição. A chaga de Jesus, né, do punho, do pé, onde foram fincados os pregos na cruz, era sinal de um Messias que deu errado. Era sinal de um mensageiro que morreu e, logicamente, a sua mensagem morreria com ele, né? Mas quando Jesus diz para Tomé: toca aqui na minha ferida, Tomé está ensinando algo, Jesus está ensinando algo para Tomé e para mim também, e para você também. Jesus está dizendo: a sua chaga, Tomé, a minha chaga, Jesus está dizendo para Tomé, se tornou um sinal de vitória, um sinal de redenção, um sinal, aquilo que era para ser o sinal da derrota, aqui é a marca de que Deus me amou, porque o Pai estava com Cristo na cruz, e o Espírito também, e ali se tornou a grande sinal de vitória. E diz Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, sua obra-prima, que Jesus, quando Ele quer interceder por mim e por você, porque lá no Evangelho de João, capítulo 16, está descrito que Jesus também intercede por nós diante do Pai. Ele reza por mim e por você: Pai, perdoa o Samuel, perdoa o Padre Adriano, perdoa a Amanda, Pai, abençoa aquela pessoa. Santo Tomás dizia que Jesus, quando Ele quer interceder, quando Ele está intercedendo por nós diante do Pai, sabe o que Jesus faz? Ele mostra as suas chagas para o Pai. Ele mostra as feridas e diz: Pai, foi pelo Samuel, foi pelo Cleuber, foi pelo Padre Zandoná, foi pelos cinegrafistas que estão aqui, foi pela Maiara, foi pelo Getúlio, foi por toda a nossa equipe, foi por você. E ali Deus, vendo as chagas do Filho, dizia Santo Tomás, se recordando da dor e da vitória de Jesus sobre a morte, Ele ouve o pedido do Filho em nosso favor. Olha só que forte isso, né? Então veja bem, as suas chagas, elas vão se tornar chagas de luz, se você as entrega a Deus, e se você permite que Deus transforme a sua história. Deus não apaga o que aconteceu, mas Ele faz da sua história uma história de ressurreição, Ele transfigura a sua história. Talvez você viveu um relacionamento no qual você só foi usada e jogada fora. Você se doou tanto, você acreditou, essa pessoa te abandonou, não foi justo. Talvez você perdeu tudo nesse golpe do seu ex-sócio. Talvez você perdeu já 5 bebês e está tentando engravidar, ou não conseguiu engravidar. Não pare na sua dor, ela não é o final, ela é o começo. Deus pode te curar e transformar a sua dor, o seu ministério, a sua missão. Fazer da sua dor a sua missão, a maneira com a qual Ele vai abençoar os outros. Mas a gente precisa, né, eu vou falar de alguns movimentos que precisam acontecer. Antes até de falar dos movimentos, eu quero trazer o que Santo Agostinho disse sobre esse tema. Sermão 38. Lá onde mais doeu, é lá justamente onde Deus começa a curar. Forte, né? E às vezes quando Deus quer começar um processo de cura, sabe? Ele toca nas nossas feridas, Ele rasga algumas feridas. Justamente para ressignificar isso, dar um novo sentido. São João Crisóstomo, doutor da igreja: Cristo é um médico, o pecado e as mágoas são as feridas, a medicina é a confissão e o remédio é a caridade. Olha que forte. Cristo é um médico que cura todas as feridas. O pecado e as mágoas são as feridas. A medicina para curar tudo isso é o sacramento da confissão. E o remédio para que essa cura se solidifique é a caridade.
não é só sendo amados que nós somos curados. Nós somos curados também quando nós amamos. O amor que nos cura muitas vezes é o que a gente dá, não só o que a gente recebe, sabe? Então, nós precisamos de alguns movimentos para viver a cura. Quero falar de 5 movimentos, se der tempo aqui. O primeiro movimento é reconhecer a ferida. Jesus disse no Evangelho de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Então, se você não reconhece a ferida, se você não é verdadeiro com Deus e com o seu cenário emocional, psicológico, interior, a cura não acontece. Então, é preciso reconhecer, nomear. Eu fui ferido na infância, eu fui traído, eu me sinto inferior, eu carrego uma culpa, eu me sinto rejeitado. Eu faço de tudo para agradar as pessoas, com medo de ser rejeitado, eu não sei dizer não. Reconhecer, porque a graça só age no real, na verdade, nunca na mentira. E aqui é preciso ter humildade, porque às vezes nós somos tão orgulhosos, usamos a nossa capa imaginária e fantasiosa, mentirosa de super-herói. Não, aceite, eu trago essa ferida, eu me comparo com a minha irmã, eu não me sinto bonito o suficiente, eu tenho um problema com a minha autoestima. Reconheça isso diante do Senhor, porque sem verdade não tem cura. Segundo movimento, deixe Cristo te tocar. Assim como Tomé tocou a chaga de Cristo, nós precisamos deixar que Cristo toque as nossas chagas. E como ordinariamente Cristo toca as nossas chagas? Através da vida de oração, da oração sincera. Olha, um dos movimentos de maior cura que existe interior, eu escrevi isso no livro Curar-se para Ser Feliz, no meu livro, é o visitar o Santíssimo, o derramar diante do Santíssimo a sua história, o reconhecer as suas feridas. Visite o Santíssimo. Gente, o dia que eu não visito o Santíssimo, eu sinto no físico, parece que eu fico doente. Claro que para mim, como padre, né, eu posso celebrar a Eucaristia onde eu estiver, eu posso ali depois deixar a nação de graças do Santíssimo um pouco ali para eu adorar, mesmo num hotel, viajando, óbvio, isso facilita. Mas todos nós temos que visitar o Santíssimo, deixar-se tocar por Jesus. A confissão, como São João Crisóstomo disse, é uma maneira de se deixar tocar por Jesus. A direção espiritual é uma maneira de se tocar, tocar por Jesus. A comunhão, a Eucaristia, a missa. Gente, na missa, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, nós participamos de 2 banquetes. O banquete da palavra e o banquete da Eucaristia. Então, na missa você se deixa tocar por Cristo, buscar os sacramentos, retiros, a visita ao Santíssimo, a presença de Deus. Terceiro movimento, reinterpretar o passado à luz de Deus, à luz da fé. Olha, Deus não muda o passado, mas Ele muda o sentido do passado. Ele dá um novo significado. O que era antes ruína, torna-se testemunho. Você não é um derrotado, o teu passado, as suas feridas não te definem. Deus te define. Não é o que te feriu que te define, é aquele que te cura que te define. Então, reinterpretar a luz da fé. Quarto movimento, perdoar. Sem perdão não existe cura real, não existe. E perdoar não é dizer que não doeu. A gente reconhece que doeu, a gente reconhece que o que a pessoa fez está errado. Perdoar não é uma reconciliação automática, mas é uma decisão de quebrar o domínio do passado sobre você, o domínio da ferida sobre você. E com a graça do Espírito Santo, com a vida de oração, você consegue perdoar. Sozinho não. Mas você precisa deixar essa amargura que está dentro de você há tantos anos aos pés da cruz. Eu sei, talvez você se sente uma fracassada. Você casou com o homem errado, você gastou o melhor tempo da sua vida, a sua juventude, com esse homem que te abandonou, que tentou te bater, que hoje não te dá um mínimo para você viver, você tem que trabalhar. Eu sei que tudo isso revolta, mas você precisa libertar o seu coração, senão essa amargura vai te consumindo sem você perceber. Você já não está indo na igreja, você já não está rezando, você só vê o mundo com um olhar negativo. Não, deixa Deus curar você e libera o perdão. Peça ao Espírito Santo essa graça. Sem perdão não há cura.
O perdão é uma reconciliação com a nossa própria história. O que aconteceu, aconteceu, seja bom ou seja ruim. E o quinto movimento, caminhar para a missão. O curado precisa se tornar um instrumento de cura. Olha, às vezes a gente recebe a cura e a cura não cria raízes em nós, não se solidifica porque a gente vive no egoísmo e quer a cura só para benefício próprio. Não. O curado comprova a sua cura, ratifica a sua cura, faz a cura se aprofundar e criar raízes através da missão. A sua cura tem que se tornar a sua missão. Vai evangelizar, vai ajudar os outros, vai falar de Deus, vai levar o amor de Deus às pessoas. Faça do seu passado doloroso uma vocação. Cristo faz da minha, da nossa história um canal de graça para os outros. Então não paremos no que nos feriu. Façamos da nossa dor uma missão. A ferida que você esconde, saiba, ela é o lugar onde Deus quer te reconstruir, sabe? Deus está transfigurando a sua história já pela ação do Espírito Santo. Se levanta, vive esses 5 movimentos e deixa Deus sonhar em você. Se escrever uma nova história. Olha, vamos cantar com o Samuel rapidinho. Brevíssimo intervalo, segundo bloco estarei aqui para responder a sua mensagem. Estamos ao vivo, tá, gente? 8 horas, 30 minutos. Segundo bloco estarei aqui para responder a sua mensagem via Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. O WhatsApp vai aparecer na sua tela, se não estiver aparecendo. No segundo bloco vai aparecer. Esse programa é de direção espiritual. Também estou aqui para responder você. Faça aí um print, uma foto do nosso programa, posta marcando a gente. Deus abençoe. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos para ti. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Planos e sonhos para ti. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Estamos de volta aqui com o programa para ser feliz. Olha só, quero apresentar a você os meus livros. Acho que você que acompanha já conhece os meus livros. O Padre tem 9 livros, loja.cançãonova.com. Eu gosto demais desse aqui, Curar e Restaurar o Masculino, que é um livro bem legal de cura interior para os homens, uma jornada de cura pela masculinidade. Nós vivemos no tempo moderno a cura da masculinidade. O povo fica levantando tantas bandeiras aí, muitas mulheres levantando tanta bandeira aí para destruir. Às vezes o machismo acaba destruindo o masculino. Cuidado, viu? Uma coisa é o machismo, outra coisa é a masculinidade, né? Tem que tomar cuidado. Depois fica combatendo e depois fala, padre, eu não encontro homem para casar. Ué, talvez, né? Você está combatendo o que você quer encontrar. Cuidado. Combata o que é tóxico, mas cuidado. A gente vai comprando tanta ideologia por aí. Então, esse livro fala um pouco disso. O que é ser homem a partir da Bíblia, o que é próprio da masculinidade, que não é construto social, é genética, é espiritual, é testosterona, é realidade que define, do ponto de vista ontológico, né? O ser do homem, né? Não é balela. Então, está aí para te ajudar, loja.cançãonova.com, aconselho as mulheres a lerem também. Olha, quero receber tuas mensagens aqui no Instagram, @Padre Adriano Zandoná. Também você pode mandar mensagem via WhatsApp, está aparecendo na tela, senão a direção vai colocar o endereço do WhatsApp aí na tela. Quero rezar pela Thaís Teixeira, que está com pedra na vesícula, pedindo oração aqui para nós. Também o Gu Lima está aqui com a gente. A Leda Xavier acompanhando o nosso programa, pedindo oração pela sua filha Leila. Também quero rezar com muito carinho pelo Cláudio nos acompanhando,
Padre, seu programa é uma benção. Tenho os livros Curar-se para Ser Feliz e Curar e Restaurar o Masculino. Que bom, querido. Obrigado pelo carinho. A Andréia Cordeiro também está aqui com a gente, acompanhando o programa. Também a Cássia, que está escrito Cassinha, né? Cássia Leite. Olha, eu fico admirado com o Instagram, viu? Só tem modelo no Instagram hoje em dia. É mesmo? A gente tem que tomar cuidado com os filtros. A gente está acostumado tanto com um padrão fake, né? Sim. A gente tem que tomar cuidado com isso. A vida da gente, a gente estava acostumado a viver num filtro. Por isso que eu falava antes da importância da verdade. Claro, você quer se cuidar, se cuida. Mas, cara, só tem modelo no Instagram hoje. Cuidado com esses filtros. Se você se perder, a polícia não te acha. É perigoso, hein? Ai, vamos lá. Aproveitar para mandar um abraço. Fique à vontade. O Marquinho Costa, que está lá no Close Caption. Ei, Marquinho, um abraço para você. Ele mandou foto da gente lá. Deus abençoe, Marquinhos. Está acompanhando agora? Acompanha, ele trabalha aqui na Que Canção Nova. coisa tá lá boa. No Close Caption. Está no Close Caption, é verdade. Que bom, Marquinho. Deus ilumine você. Olha, chegou a mensagem via WhatsApp? Se chegou, nós já vamos ler. Enquanto isso, eu estou ponderando aqui as do Instagram. Tem? Ainda não, né? Samuca, tem alguma carta aí hoje? Na verdade, eu tenho 2 cartas em casa, esqueci. Estou reconhecendo publicamente a minha culpa aqui. A semana que vem eu tento trazer. Tem alguma aí? Não tem, mas chegou uma pergunta. Chegou? Então pode ler para Isso. nós, por gentileza, amado. Boa noite, padre. Sua bênção. Não me identifique. Sou casada há 5 anos e luto todo dia pelo meu casamento. Em uma atitude do meu esposo, perdi a vontade de ser mãe. Isso é contra a vontade de Deus? Como melhorar isso em minha vida e fazer ele crescer? Olha, é muito subjetivo uma atitude do seu esposo. É difícil eu saber, né? O que ele falou? Que vai matar a criança? Não sei, né? É isso que ele falou? Estou usando uma hipérbole, claro, um exagero. É difícil às vezes para a gente, né, definir o que é essa atitude. Mas pelo que eu percebo, eu vou usar aqui, né, a minha intuição, ele não está maduro para ter filho, né? Isso que você está querendo dizer. Olha, eu vou ser sincero. Se você o ama, se você vê que ele tem bons valores, vocês são casados. Eu vou te confessar uma coisa, com certeza a senhora já percebeu. Nós homens amadurecemos um pouco mais devagar que as mulheres, salvo raras exceções. Até mesmo por um processo, uma constituição psicoquímica, física, né? As dores, eu escrevi isso no meu livro A Cura da Alma Feminina, né? As dores que a mulher enfrenta com a menstruação desde nova, né? Transformação corporal. O homem não tem nada, a gente é muito linear, a gente não lida com dor. Tanto que a gente até mole para lidar com a dor, né? E a mulher, por esses processos de morte e ressurreição mensal, né? Hormonalmente falando, ela vai amadurecendo mais e ela tem um pouco mais de senso de responsabilidade, salvo raras exceções, né? Acontece mais isso. Então, filha, se você for esperar o teu marido estar pronto, olha... Só se você me falar, padre, ele é violento, ele falou que quer me bater e me matar. Aí eu vou dizer para você, sai de perto desse homem. Não coloca a sua vida em risco. Mas se ele não está totalmente maduro, você tem que conversar com ele. Também você vai esperar chegar um momento que você não pode mais ter filho, né? Porque você sabe que também o sistema reprodutor feminino, ele tem também a sua limitação de tempo, né? Então, filha, reza, peça a Deus para te orientar, mas uma das finalidades do matrimônio também é a procriação, nos ensina o Código de Direito Canônico, o Catecismo, a própria Bíblia, né? O livro do Gênesis, crescei e multiplicai-vos, né? E às vezes tem pessoas que amadurecem também com a vinda do filho. Quantos homens eu já ouvi dizer, né? Nossa, padre, quando nasceu meu filho, eu parei de pensar só em mim. Eu mudei a perspectiva da minha vida. Mas claro, como eu disse, há muitas variáveis nessa abordagem, né? Se tem violência, você não vai se abaixar, não vai ficar do lado de uma pessoa que pode tirar a sua vida, não. O casamento é sempre sagrado, mas quando tem violência e risco para a mulher, qualquer um dos lados, acabou. Perdeu o respeito, começou a bater, acabou. O dia que você aceitar um tapa, minha filha, você vai virar um saco de pancada a vida inteira. Ah, ele estava nervoso, por que ele não bate no negão da esquina, né? Tem que descontar na mulher? Isso é um covarde, né? Mas enfim, isso é outro assunto. Vamos lá então. Jailton dizendo, padre, obrigado por nos conduzir no louvor a Deus nessa quaresma. Eu, Jailton e meu filho João Vitor não perdemos o seu programa de Gama no Distrito Federal. Vamos lá. Tem mais mensagem, Samuel? Você lê para nós, por gentileza? Essa mensagem lá da terra do Cleuber, Montes Claros. Ah, deve ser uma pessoa boa. É, da Marcela. Boa noite, padre. Há um ano luto contra a ansiedade e pânico. Estou fazendo o tratamento, mas não estou conseguindo me libertar. Mas quando assisto seu programa, sinto um alívio na alma. Me ajuda. Marcela, Deus abençoe você. Eu escrevi isso no meu livro A Libertação da Mente Ansiosa.
Olha, o peixe não sabe que está na água. Nós vivemos num ritmo de vida, numa sociedade ansiogênica. As coisas nos deixam ansiosos. Presta atenção quanto nós estamos dependendo desse aparelho aqui, o celular, né? Ele traz muitas coisas boas. Eu posso pagar uma conta aqui agora, viu, Cleuber? Pode me mandar um Pix agora. Opa! Brincadeiras à parte, você resolve muita coisa com isso aqui. Você também, viu, Samuel? Não ri não. Opa! Né? Você resolve muita coisa com isso aqui, óbvio. Todavia, isso também te torna refém. Da 9 da noite você está preocupado. Será que fulano respondeu minha mensagem? Será que o meu empregado viu isso? Será que aquela pessoa curtiu a minha foto? Onde que está a minha vizinha? Você não percebe, mas a sua cabeça está num alerta, num tempo que não tinha que estar. Porque, gente, a gente anda para voltar às origens, né? O que a medicina hoje conclui que é o mais saudável? Dormir cedo e acordar cedo. Dormir quando a luz do sol se ausenta, né? Assim que faziam os antigos. E acordar quando a luz do sol começa, né? Se inicia. Claro que a gente não consegue fazer isso, mas a gente tem que tentar dormir mais cedo, depois de 8, 9 da noite, deixar o celular. Mas parece que a gente vai criando uma dependência. Parece não. Tem equipes de médicos, psiquiatras, contratados pelas Big Techs, né? A Meta, o Facebook, o YouTube, Instagram, tudo, eles estão estudando o nosso comportamento e estão analisando o perfil humano, o comportamento humano, para fazer a gente gastar mais tempo nas redes, porque quanto mais tempo, mais dinheiro eles ganham. Então a gente tem que ser esperto, porque existem muitos gatilhos ansiogênicos no nosso dia a dia. Então a gente precisa de mais silêncio para vencer a ansiedade. A gente precisa de menos conexão para vencer a ansiedade. A gente precisa de mais natureza para vencer a ansiedade. A gente precisa de menos cobrança de nós mesmos, de alta performance em tudo, para vencermos a ansiedade. Então, são vários fatores. Às vezes é preciso uma intervenção medicamentosa, né? Remédio, óbvio, mas muitas vezes também é preciso mudar o estilo de vida, né? A gente está na água e não sabe, está no ciclo ansiogênico, né? Então, é importante repensar a própria história também. É isso. Temos mais mensagens, Samuca? Sim. Boa noite, padre. Meu marido me traiu e eu perdoei. Mesmo assim, ele saiu de casa. Não consigo vencer isso. Como fazer a vontade de Deus? Fizemos 25 anos de casado esse ano. O que eu faço? Olha, filha, não foi você que traiu o seu marido, o teu marido te traiu e saiu de casa. Então, uma escolha foi feita. Unilateral, mas foi feita. E saiba que a maioria das vezes, quando o marido trai alguém ou a esposa trai, o problema não é na pessoa que foi traída. Porque o traído pensa assim: onde faltou, né? Eu não fui bom na intimidade sexual, eu não fui bom provedor, eu não fui atencioso. Ou a esposa pensa, né? O que eu fiz de errado? Mas muitas vezes, o problema não está em quem é traído, mas em quem trai. É o vício da pessoa, é a falta de caráter, é a fragilidade que ela foi alimentando e cedeu. Então saiba, não tem nenhum problema com você. Infelizmente ele fez uma má escolha, porque você parece ser uma mulher de valores. Agora a sua vida tem que ir para frente. Porque a pior coisa, gente, é a negação da realidade. Não devia acontecer, padre. Aconteceu. Deus se encarna na sua realidade, por mais dura que ela disse, que ela seja, perdão, eu tenho dito isso desde o começo do programa hoje, né? É na sua verdade, é na minha realidade que Deus se encarna. Então, se o seu marido já fez uma decisão, já tomou uma decisão, perdão, já fez uma escolha, a decisão está tomada, segue a sua vida. Não é você que traiu. Se você quiser verificar a possibilidade de um processo de nulidade matrimonial, você pode verificar, entendeu? Entrar com um pedido no tribunal eclesiástico, mas a vida vai para frente, né? Padre, não me identifique. Olha só, Samuel, quase a mesma história. Não me identifique. Fui traída. Meu marido passou 4 dias com sua amante num motel. Descobri um mês depois. O que eu faço? Não queria destruir meu casamento de 19 anos. Não paro de chorar, uma tristeza profunda. Olha só. Filha, você tem que descobrir. Foi uma queda. Ele de fato é um mau caráter que me traiu com essa e vai me trair com qualquer outra.
E se foi uma queda, ele está arrependido, eu estou disposta a perdoar? Ou ele tem feito isso a vida inteira? Você tem que ponderar, né? Analisar. Só que também, gente, a gente tem que ser mais... Me perdoe a descrição, não estou falando que seja o seu caso, tá, amada? Mas o padre vai dizer isso. A gente tem que ser mais sagaz. Sabe o que eu percebi na minha vida como padre atendendo confissões? Os 2 últimos finais de semana eu fiquei aqui na Canção Nova atendendo confissões. Final de semana passado e retrasado. Nós estamos ao vivo hoje, terça-feira, agora gostaria de falar o horário para o pessoal ver, né, que a gente está ao vivo. 8h47. Eu percebi que onde há fumaça, há fogo. Ai, meu marido não me procura mais. Mas sabe o que é, padre? Eu não sinto vontade. Minha filha, você não é uma freira. A pessoa, eu sei que você vive transformações hormonais, você vai perdendo a vontade. Só que eu vou dizer uma coisa para você. O homem, o instinto masculino, raramente ele perde a vontade. Só se ele tiver algum problema, né, que ele não gosta de mulher, ou se ele está interessado por outra pessoa. Ele não me procura mais. Mas é assim mesmo. Não é assim. Tem alguma coisa errada, fica atento. A pessoa não te procura, a pessoa todo dia tem uma desculpa para estar fora. A pessoa fica no celular até de madrugada e não deixa você ver. Minha filha, roda a baiana, quebra um prato, não na cabeça dele, claro. Mas eu quero ver o seu celular, o que você está escondendo de mim? O que tem aí que eu não posso ver? Isso é neurótica. Eu posso ser neurótica, mas ou nós vamos viver na verdade, eu vou fazer um barraco nessa casa. Ou seja, percebeu que tem um comportamento estranho, seja por parte do homem, mas também há muitas mulheres que traem, tá? Porque aqui as mulheres se abrem mais no programa. Então dá a impressão que só homem trai. Não, eu nas confissões eu ouço também. Não vou ficar entrando em casos de confissão específico, óbvio, não posso. Mas as mulheres também traem. Mas marido, você está vendo que a sua mulher está se maquiando demais, está malhando demais. Quando está com você, ela está igual um tribufu. Ela sai para a rua, ela se perequeta toda. Mas tem um problema. Minha filha, você não se arruma para mim? Você não é casada comigo? Você está querendo se mostrar para quem? Então, com respeito, mas a gente tem que acompanhar. É que às vezes, tem um ditado em inglês que se cabe muito bem aqui, né? Don't take it for granted. A gente dá por garantido. Não, ela já está aqui, já vem 20 anos, a gente está casado. Não, a gente já tem filho. Não, o relacionamento é sempre um relacionamento. Tem que ter diálogo, tem que ter amizade, tem que ter partilha, tem que ter intimidade. Senão, meu amigo, você finge que acredita, você finge que gosta, ela finge que acredita, você finge que está tudo bem, ela finge que está tudo bem. Na verdade, a gente fica na preguiça, na zona de conforto. Então, agora já aconteceu. Não estou falando que a culpa seja sua, como eu disse, né? Estou aproveitando os casos para abrir novas reflexões, né? Outras possibilidades reflexivas aqui. Mas, filha, você vai ponderar, você vai rezar, mas se você vê que ele não quer e quer ir embora, o que você vai fazer? Né? Claro, o casamento a gente tem que lutar, mas você também tem que se valorizar. E se o casamento já acabou por parte da pessoa, o que você vai fazer? Se levantar, se converter, ser mais de Deus, recolher o seu coração em Deus, mas se levantar e recomeçar a vida. Não é? É isso, temos mais mensagens aqui, deixa eu ver. Graças a Deus chegando. Olha só, desde a Argentina estou escuchando, ha sido muy iluminador, gracias por estas enseñanzas. Olha só, a C. Cabrera, lá na Argentina nos acompanhando. Deus te bendiga. Não sei se ela fala português, entende português, ou se talvez tenha um tradutor, mas dá para entender, né, devagarzinho. Aliás, eu preciso falar mais devagar, né, quando tem alguém que fala espanhol é difícil mesmo. Você acredita que ontem eu encontrei um português aqui, que era da Ilha da Madeira, que fala a mesma língua. Lugar bonito. Lugar lindo, mas dificílimo de entender. É? Tadinho, ele me pediu um conselho, eu não consegui entender. Porque a mesma língua, Nossa. Sou da Madeira, é difícil às vezes a dicção, né? Eu fiquei com uma dó, mas eu fiz uma oração, né? Dei uma bênção e tal. Mas para dizer, a gente tem que pensar em pessoas de outros idiomas também. Desculpa os argentinos aí nos acompanhando, vou tentar falar mais devagar. A Márcia está aqui conosco dizendo, padre, sua bênção, sou de Campinas, ligadinha sempre nesse programa abençoado com minha mãe Aurora, que tem Alzheimer, tem 89 anos. Peço orações para toda a minha família, estou com ansiedade. Ô Márcia, força aí, filha, Deus abençoe você, tá? Sei que não é fácil lidar com tudo isso. Eu falo, olha, eu sempre uma coisa que eu tenho, eu posso às vezes ser firme aqui, né? Motivar você, mas uma coisa que eu tenho
é muito respeito pelo seu sofrimento, sabe? O sofrimento é seu, o Padre respeita, né? Eu sei que é uma batalha. Gente, está na hora, 8 horas e 51 minutos. Nós vamos ter um clipe que você vai curtir aqui. E eu quero convidar você, que nessa quaresma eu estou fazendo lives, todas as noites, lives quaresmais. Você que não consegue rezar na madrugada, você que não consegue, que tem filho, que estuda, que não é da madrugada, todas as noites de 9 às 10 no youtube.com/Padre Adriano Zandoná, diante do Santíssimo, nós estamos rezando. Exceto sábados, que sábado à noite já é domingo na liturgia, a gente fica para rezar, tira para rezar, para estar com a família, para descansar. Mas está sendo uma bênção, a gente reza o terço. Saindo daqui, eu corro para o outro estúdio, já começar a live ao vivo também, né? Está sendo uma bênção. Tivemos problemas técnicos esses dias. Alguns dias eu tive que gravar a oração, confesso, porque a minha vida também é muito corrida. Mas a grande maioria dos dias a gente faz ao vivo, é muito bonito. Sabe, está sendo uma bênção. Eu quero convidar você, não se desconecta. Sai daqui e já vai para o youtube.com/Padre Adriano Zandoná. A gente está rezando e ajudando nesse ano o Pai das Misericórdias, o santuário. Você vai ver o QR Code lá na tela, você vai ver a chave Pix, que é santuário@paidasmisericordias.com. Você pode ajudar para as melhorias no santuário. Nós estamos implantando a primeira etapa da climatização do santuário. Ajuda a gente, vem rezar comigo e comenta lá na live: Padre, eu estava no Pra Ser Feliz e vim rezar com o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo eu espero de Deus. Linda canção, você confere o clipe agora. Até terça que vem, se Deus quiser. Deus tem tudo que você precisa, viu? Você pode esperar dele coisas boas. Ele sempre tem bênçãos para a sua vida. Deus tem tudo que eu preciso. Água da rocha ele faz jorrar. Abre o mar, acalma a tempestade. Me dá sua paz para eu enfrentar. Ainda que eu ande pelo vale escuro, sua luz me guiará. Pois ele é um Pai bom e sempre presente. Por isso nada me faltará. Quero ver você. Tudo eu espero de Deus, tudo eu recebo. Força de Deus, ele me abençoa. É Deus, só ele me faz feliz. Tudo eu espero de Deus, tudo eu recebo de Deus, ele me abençoa. É Deus, só ele me faz feliz. Quero ouvir você. Deus tem tudo o que eu preciso. Água da rocha. Água da rocha ele faz jorrar. Abre o mar, acalma a tempestade. Ele dá sua paz. Me dá sua paz para eu enfrentar. Ainda que eu ande pelo vale escuro, a luz dele sempre te guia. Sua luz me guiará. Pois ele é um Pai bom e sempre presente. Sem dúvida, claro. Por isso nada me faltará. Tudo eu espero de Deus, tudo eu recebo. Quero ouvir você. Responda você. Só ele me faz feliz. Tudo eu espero. Quero ver você. Ele me abençoa.